Vamos então... Presidente, nós corremos muito o ano inteiro e votamos muito. Hoje é exceção. Então, 10 minutos. Ok, nós já estamos 10 minutos e a gente encerra. 10 minutos com o cronômetro. Muito obrigado, desculpa, só por isso. 10 minutos e a gente encerra. Serei rigoroso nos 10. Não. E o tempo ainda não está contando. Marcado. Alô? Pronto, vai. Tá ligado? Estão 10 ouvindo? minutos serei rigoroso. 10 minutos rigorosos, então vamos lá. Primeiro, a dívida não é o único problema, gente. Eu venho aqui falar da dívida exatamente porque quase ninguém está falando nessa chaga, não é? E principalmente porque pouquíssimas pessoas se dão conta da geração de dívida por meio daqueles diversos mecanismos que eu mencionei aqui. Então, nós não estamos simplesmente falando de uma dívida que paga, que remunera os maiores juros do mundo. Nós estamos falando de uma dívida historicamente... Eu queria que o deputado Pestana me ouvisse, já que ele discorda de mim. Uma dívida gerada por mecanismos financeiros totalmente sem contrapartida ao país. Essa dívida que nós analisamos, desde a ditadura militar. Mas a primeira dívida do Brasil, a dívida da independência, ela já é uma dívida do sistema da dívida. Porque Portugal transferiu para o Brasil uma dívida de mais de 3 milhões de libras que ele tinha contraído junto à Inglaterra, só transferiu a dívida, o dinheiro nunca chegou aqui. Então, esse esquema do sistema da dívida sem contrapartida é histórico. E o remédio para isso é uma auditoria prevista na Constituição Federal. Não se trata de calote. Nós estamos falando de auditoria. Calote é o que está acontecendo hoje, em termos de direitos sociais. Hoje, não é só hoje, historicamente neste país. Calote em relação aos direitos sociais, porque a dívida tem sido paga. A dívida tem sido paga. Historicamente, pagamos uma dívida sem contrapartida. Hoje, o problema não é só a dívida. O problema é a política monetária do Banco Central, que não só gera dívida, mas alimenta os juros maiores do mundo. É responsabilidade exclusiva do Banco Central. Uma política errada, sem justificativa técnica. Eu desafio. Não há justificativa técnica, não há justificativa política, nem econômica, nem jurídica. É uma deliberação de transferir recurso público para o setor financeiro privado, nacional e internacional. E é isso que faz do Brasil um dos países mais ricos do mundo ou mais injusto. Isso tem que ser enfrentado e a responsabilidade não é só da presidente. É dela também, mas é dessa casa. Essa casa tirou o artigo 192 da Constituição lá em 2003, que tratava de alguma regulamentação do sistema financeiro, inclusive limite de juros de 12%. Tirou e o que colocou no lugar? Não entrou no debate até hoje, a regulamentação do 192. Os bancos estão à vontade e o Banco Central não está fazendo a política monetária de regular juros. Não está, porque não está na Constituição. Tiraram lá o limite de 12%. Tem a questão, o outro ponto, então. Tem não só a questão da dívida, tem a questão da política monetária do Banco Central, voltada de costas para o país e voltada para o sistema financeiro, e tem a questão da tributação. Nós temos o modelo tributário mais perverso. Acabaram de sair dados da Receita Federal que mostram que 0,5% da população economicamente ativa neste país, 0,5%, detém 23% da renda e 44% da riqueza. Como é que pode? Esse dado é o dado oficial, não tem viés ideológico. É um dado oficial. Então, nós temos que enfrentar... O que está provocando isso? É a política monetária, é o privilégio dos juros e é o modelo tributário. E as soluções propostas. Agora, CPMF. Banco também não gosta de CPMF porque identifica operações. Mas
a CPMF é perversa para o setor produtivo. Quanto maior a cadeia produtiva, mais perversa a CPMF. E tem saídas, deputada. Por que nós não baixamos uma medida provisória para acabar, a partir de hoje, com a dedução dos juros sobre capital próprio? Um aleijão do modelo tributário brasileiro, que só existe no Brasil, deduz uma despesa que sequer é paga, incorrida, calcula-se os juros que incidem sobre capital próprio, beneficiando somente bancos e grandes empresas altamente lucrativas, porque as que não são têm que cair em empréstimo bancário e estão quebrando. Calcula-se os juros sobre capital próprio, deduz como despesa e ainda distribui para os sócios sem tributação. Acabar hoje, por medida provisória, essa dedução dos juros sobre capital próprio. Acabar hoje a isenção na distribuição de lucro para os sócios. Por que é isento? Eu, como auditora da Receita Federal, já estive diante de mim uma declaração de um trabalhador que ganhava 2.000 por mês e pagava imposto de renda, e uma declaração de um empresário que recebia 2 milhões por mês de lucro distribuído e era isento. É por isso que 0,5% da população economicamente ativa detém 23% da renda e 44% da riqueza. Outra questão, da seguridade. Então, só para encerrar essa questão da dívida, eu não falo só da dívida, a dívida eu falo dela porque ninguém fala, e tem todas essas ilegalidades. Para enfrentar isso, é a auditoria como prevista na Constituição Federal, não é? E a nova arquitetura financeira. Existe uma proposta de nova arquitetura financeira que este Congresso Nacional já deveria ter analisado. 5 países latino-americanos já aprovaram. Isso foi assinado, o Brasil é signatário desde 2007 para enfrentar o sistema financeiro e não entra na pauta aqui. Nova arquitetura financeira. Já tem 5 países. Agora a questão da Seguridade Social. Basta, deputados, obedecerem o orçamento da Seguridade Social? Basta cumprir a Constituição Federal? Quando os constituintes criaram o sistema da Seguridade Social, que não é isolado, é um sistema, é saúde, assistência e previdência, é um sistema integrado. Quando os constituintes criaram, eles criaram o sustento, o financiamento desse sistema, que também é integrado. Criaram o financiamento dos trabalhadores através da folha, das empresas através do lucro, com a contribuição social sobre o lucro líquido, e de toda a sociedade através da COFINS. O que é a COFINS? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. As pessoas que mais pagam COFINS são os trabalhadores, os consumidores. Então, olha, nós temos que parar de fazer essa conta torta, essa conta falaciosa, que pega só a arrecadação da folha e compara com o gasto da Previdência. Onde está dito que é assim? Essa conta descumpre a Constituição Federal. Essa conta mascara os dados e acaba apoiando privatizações, acaba apoiando propostas que querem privatizar o sistema público de previdência social. Ele é altamente sustentável, principalmente se não faltar emprego para os jovens. Agora, com essa política monetária distorcida, está faltando emprego para os jovens, porque o Brasil está esterilizando recursos no sistema financeiro. Não é? Então, não faltam recursos para a saúde, não faltam recursos para assistência, não faltam recursos para a Previdência. A Constituição Federal garante esses recursos. Mas o governo está fazendo, historicamente, não só historicamente, não faz a separação do orçamento da Seguridade. E os recursos da Seguridade estão financiando outras pastas, principalmente o financiamento, o pagamento de juros da dívida. Para responder a deputada Zenaide, qual país já esteve nessa situação? E a questão do limite para a dívida. Olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que deve haver um limite para a dívida federal.
E essa casa nunca estabeleceu esse limite. Nunca estabeleceu. Então, está sem limite. Os juros tinha limite no artigo 92 da Constituição. Essa casa derrubou o artigo 92 da Constituição e ainda não estabeleceu outro limite para os juros. Eu sinto muito ter que ser muito franca aqui e dizer isso. A questão é da possibilidade se outro país já esteve nessa situação. Olha, não há um país que pague os juros que o Brasil paga. Não há. Não há um país tão rico como o Brasil, com tantas possibilidades como o Brasil, que esterilize uma fortuna e que faça o que faça e que conte com o silêncio da classe política e da elite. Porque 44% da riqueza está na mão de 0,5%. Então, essa casa tem uma responsabilidade muito grande. Este país é único. Este país é o único país do mundo que pode enfrentar o sistema financeiro. Único, diante de tudo que nós já estudamos. Porque se vier um boicote, como tentarão, o Brasil é autossustentável. O mundo precisa muito mais hoje do Brasil do que o Brasil do mundo. Nós temos que aprender a nos ver. Nós temos que aprender a enxergar o nosso povo. E nós temos que ter responsabilidade de julgar esses trilhões que estão indo para a dívida na educação e formar o nosso povo maravilhoso. Levantar a cabeça, porque só o Brasil pode fazer isso. Concluindo. O mercado financeiro está fazendo isso com o mundo todo. Para concluir, deputado, eu quero deixar registrado aqui o que eu vi na Grécia. Eu vi um povo destruído. Eu vi um país em crise humanitária. O PIB encolheu 23% nos últimos 5 anos, desde que a Troika, o FMI, passou a mandar lá, junto com o Banco Central e com a Comissão Europeia. A Grécia não recebeu dinheiro, deputados. A Grécia recebeu papéis. E está tendo que reembolsar em dinheiro, privatizando tudo, sacrificando a população, passando por desqualificação. A mídia internacional coloca os gregos como vagabundos, como preguiçosos. É um povo honrado. Os suicídios superam 5 mil pessoas. O Ministério da Saúde lá tem um programa para parar o suicídio. Olha que ponto chegaram. Eu faço aqui a convocação. Vamos ver o Brasil. Vamos olhar com seriedade para o orçamento da Seguridade Social, para o orçamento federal, para essa questão da dívida, para a questão tributária, para essa política monetária insana, para que não chegamos nessa situação em que eu assisti com esses olhos lá na Grécia. Muito obrigada. Obrigado, a doutora.